Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à série Chico Xavier, O Homem e a Missão. É uma série que estamos apresentando em abril em homenagem ao aniversário de Chico Xavier, que reencarnou no dia 2 de abril de 1910 na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Hoje nós vamos contar um pouquinho a história de Chico Xavier e a horta. O Chico e os irmãos, Dona Maria João de Deus, teve 9 filhos com João Xavier, dentre eles o Chico, e no segundo casamento com Dona Cidália Batista, tiveram mais 6 filhos, portanto, eram 15 filhos ao todo, Chico Xavier e mais 14. E para manter a família naquela época, havia muita pobreza, havia muita fome, muitas dificuldades, muitas complicações. A vida não era fácil para eles. O Chico e os seus irmãos foram usar sapatos já na adolescência. Tinham uma vida muito contada, muito modesta. E Dona Cidália teve a ideia, já que a família era grande, alguns já haviam casados, alguns já haviam saído de casa, alguns já haviam formado a própria família, mas havia muitos ainda que ainda dependiam do salário do pai, do João Cândido Xavier. E Dona Cidália teve a ideia de fazer uma horta no fundo de casa. Então, como eram bastante, eles dividiram as funções. Um regava, o outro colhia, o outro plantava, semeava, o outro adubava a terra. E assim ela foi espalhando funções para todos os irmãos do Chico. E o Chico ficou responsável por sair pelas ruas de Pedro Leopoldo com o cesto na mão, com o alface, com a rúcula, com o almeirão, com o agrião, com o que havia produzido naquela horta familiar. O Chico era quem ia para a rua vender o que eles haviam produzido. Só que observaram, passado um tempo, que começou a sumir um pé de alface, um almeirão, um agrião, uma rúcula. Começou a sumir. Nossa, perguntou para um irmão, não era, perguntou para o outro, não era. Até que eles descobriram que quem estava roubando a horta era uma vizinha. A vizinha ia lá de noite, quando ninguém percebia, pegava um pé disto, pegava um pé daquilo, e ela, a vizinha, tinha ciência de que aquelas hortaliças tinha a finalidade de ajudar materialmente a família do Chico. Eles tinham essa noção. Eles tinham essa ideia de que era uma família muito simples e de que a venda ajudava a comprar o material da escola, a levar o arroz, o feijão, quando não, naquela época era muito comum trocar, um tinha alface, outro tinha feijão, um tinha isso, outro tinha aquilo, eles trocavam entre si. E de repente, ao descobrirem que era a vizinha, e a vizinha sabia o motivo da horta e continuou sistematicamente roubando a mesma, foi perguntado entre os irmãos, Dona Cidália, e agora o que a gente vai fazer? Porque a preocupação deles, uma cidade pequena como Pedro Leopoldo, na altura, era não criar um problema com a vizinha. Todo mundo se conhecia. Aquilo seria um escândalo para a vizinha e ela poderia ter problemas até com os familiares. E não era o objetivo deles. Mas o que fazer envolvendo a vizinha? Pensaram, repensaram, e aí Dona Cidália foi até o Chico e falou: Chico, você tem visto a tua mãe? Ah, Dona Cidália, tenho sim. Quase que diariamente a minha mãe se faz visível para mim e ela conversa comigo, pergunta dos meus irmãos, a gente troca algumas ideias e tenho visto ela sim. Aí Dona Cidália falou para o Chico: Chico, seria possível você expor para tua mãe o nosso problema e perguntar a ela
O que poderíamos fazer para solucionar o problema e não termos um desgaste desnecessário com a nossa vizinha? Ah, dona Cidália, perfeitamente. Na primeira oportunidade que eu estiver com a minha mãe, eu vou perguntar a ela o que podemos fazer em torno desse problema que estamos tendo. Passado um dia, 2 dias e nada. E a dona Cidália, apreensiva, perguntou: Chico, viu a tua mãe? Ainda não, dona Cidália. No 3º dia, a mãe do Chico se faz visível para ele e ele expõe a situação. Mamãe, nós criamos uma horta familiar, cada um de nós fazemos uma função e descobrimos que a vizinha está roubando a horta. E estamos preocupados porque já não temos muita hortaliça e parte do que temos está sendo roubado. Não achamos certo, mas também não queremos problemas com a vizinha. E a dona Cidália me perguntou se eu poderia questioná-la a respeito de como solucionar o problema sem ter um problema com a vizinha. A mãe do Chico pensou e disse assim: meu filho, já sei, dê a chave para a vizinha. O Chico perguntou: mas mãe, se a vizinha está roubando sem chave, com a chave não vai sobrar nada. Meu filho, você não confia na sua mãe? Confio, dê a chave para ela. O Chico, estando com dona Cidália, falou assim: ó, dona Cidália, falei com a mamãe. Ah, é, Chico? E o que a sua mãe falou? Estava a dona Cidália, os outros irmãos do Chico. E o que a sua mãe falou, Chico? Ah, dona Cidália, mamãe disse para darmos a chave para a vizinha. E todos olharam entre si e disseram para o Chico a mesma coisa que o Chico disse para sua mãe. Mas, Chico, se sem a chave a vizinha já está roubando, imagina com a chave. Olha, dona Cidália, foi o que mamãe falou, para darmos a chave para a vizinha. Dona Cidália pensou, analisou e falou assim: olha, sua mãe é um coração muito bom e ela deve estar vendo o que não estamos vendo. Se ela pediu para darmos a chave para a vizinha, vamos dar. Dona Cidália foi até a vizinha, bateu na porta da casa e chamou a vizinha e falou assim: fulana, preciso da tua ajuda. E a vizinha já veio armada, falou assim: nossa, descobriram o que eu estou fazendo. Já veio pronta para dar uma resposta se precisasse. Aí dona Cidália falou: olha, eu queria deixar uma chave da casa com a senhora, porque eu e os meninos, os filhos, eu trabalho, eles estão estudando e a casa tem ficado muito sozinha. Então, eu gostaria que a senhora ficasse com uma chave, porque numa eventualidade, a senhora vai poder entrar, fechar uma torneira, apagar uma luz, nos ajudar em alguma coisa, porque às vezes eu não vejo, às vezes os meninos não veem, e eu gostaria de pedir a tua ajuda. A vizinha calmou, viu que não ia acusar de nada, pegou a chave e falou assim para dona Cidália: pode deixar, eu vou cuidar da sua casa. E a partir daquele dia, ela não roubou mais nenhum pé de alface, de almeirão, de rúcula, de nada. Ela passou a se sentir na obrigação de cuidar daquela casa. Resolveram um problema sem criar um problema com a vizinha. Fiquem atentos, no próximo vídeo vamos dar continuidade nas histórias com Chico Xavier, por meio do projeto Chico Xavier, o Homem e a Missão, pela TV A Caminho da Luz. Muita paz.